Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro. Estamos começando o último mês desse ano de 2022. Vejam só como o tempo passou, hein? E o título da lição de hoje é A Visão Bíblica. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, depois de estudarmos vários temas ao longo dessa semana que não tinham uma base bíblica sólida aí, né? Vamos ver hoje qual que é a visão bíblica a respeito do tema que nós estamos estudando essa semana, sobre vida, morte e ressurreição, sobre o inferno de fogo, não é? Então vamos estudar aqui hoje a visão bíblica. Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de aprendermos a Tua verdade, aquilo que o Senhor revelou a nós na Tua palavra, e que essas verdades que nós estamos aprendendo ao longo desse trimestre, ao longo dos estudos dessa semana, que elas possam ser escritas nos nossos corações, que elas possam nos confortar, que elas possam nos guiar também numa atitude correta na nossa vida e que nós também sejamos instrumentos nas tuas mãos para esclarecer outras pessoas que talvez tenham dúvidas ou que talvez tenham alguma compreensão diferente daquilo que está escrito na tua palavra. Senhor, nós já vimos que isso não é simplesmente uma teoria do que acontece com a pessoa depois que ela morre, mas que isso está ligado com a maior esperança que nós temos, que é a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Isso está ligado até com a ressurreição de Cristo. Paulo faz essa ligação na tua palavra. Então que nós vejamos quão importante é compreendermos esse assunto e que o Senhor nos ajude, através do teu Espírito Santo, a compreendermos esse assunto. Suplicamos também o perdão dos nossos pecados, suplicamos que o Senhor nos dê forças para esse dia e que o Senhor se faça presente conosco agora no estudo e ao longo de todo o nosso dia. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de hoje começa então fazendo uma pergunta e já direcionando a gente, para ler um texto da palavra de Deus. Por que João limita a vida eterna aos que estão em Cristo? Ou seja, só aqueles que estão em Cristo têm vida eterna. Aqueles que não estão em Cristo não têm vida eterna. Ou seja, não continuam existindo depois que morrem, não é? Vamos ler aqui 1 João, capítulo 5, verso 3 até o verso 12. Vamos lá, 1 João, capítulo 5, do verso 3 até o verso 12. Está escrito assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aqui, quando está se falando sobre o Espírito, na minha tradução aqui está Espírito com letra maiúscula, simbolizando que está se falando sobre o Espírito Santo. Então, e o Espírito Santo é que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Vejam só, quem são esses três? O Pai, todos nós sabemos que é Deus o Pai. O Espírito Santo está mencionado aqui. E quem é a Palavra? Esse é o mesmo termo utilizado por João, o mesmo que escreveu essas palavras aqui, quando ele escreve o início do seu evangelho. No princípio era o Verbo,
No princípio era o Logos, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, é a mesma palavra que é usada aqui para se referir, né, a Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, o Logos. E aí ele continua dizendo aqui, verso 8: E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Então, João, ele é muito claro ao falar para nós aí que somente pode ter vida eterna aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, aquele que crê em Cristo, não é? Bom, e a lição vai trazer o seguinte para nós. A doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano, em comparação com a teoria não bíblica da imortalidade natural da alma, é explicada em 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. Então, o que a lição está falando aqui, né? Está dizendo que esses versos de João, que falam assim, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida, eles explicam uma doutrina que é bíblica, ou seja, que tem base bíblica, que é a imortalidade condicional. O que significa isso? Que o ser humano ele pode ser imortal, ou ele pode adquirir a vida eterna, se ele crer em Cristo Jesus. Então há uma condição, ele precisa ter Cristo, ele precisa crer em Cristo. Em contraste com a teoria não bíblica, que não tem uma base bíblica, de uma imortalidade incondicional, de uma imortalidade natural, ou seja, todos nós já nascemos de alguma forma com algo em nós imortal, que é, entre aspas, a nossa alma, que não morre, independente se o nosso corpo morrer. Então essa doutrina ela é não bíblica. Aquilo que é bíblico é que nós podemos ter a vida eterna ou podemos adquirir a imortalidade através de Jesus. Deu para entender? E a lição continua dizendo aqui, para compreender o significado dessa passagem de 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12, devemos nos lembrar de que somente a divindade possui imortalidade, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16, e é a única fonte de vida, como está escrito ali em Salmos, capítulo 36, verso 9, Colossenses, capítulo 1, versos 15 até o 17, Hebreus, capítulo 1, verso 2. Então, para entendermos esse texto, né, querido irmão, querida irmã, precisamos entender que a divindade, não é? Somente Deus possui imortalidade e somente a divindade é a única fonte de vida. Bom, tendo dito isso, a lição continua dizendo, quando o pecado entrou no mundo com a queda de Adão e Eva, e você pode ler isso ali em Gênesis capítulo 3, eles e todos os seus descendentes, incluindo nós, caíram sob a maldição da morte física e perderam o dom da vida eterna. Mas nosso Deus amoroso implementou o plano da salvação para que os seres humanos recuperassem a vida eterna que deveria ter sido deles desde o início. Como Paulo escreveu, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, também por um só homem, Jesus Cristo, o dom da vida eterna se tornou acessível a todos. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 5, dos versos 12 até o 21. Vejam só. E a lição continua dizendo: Paulo fez uma referência inequívoca a um Adão literal que, por meio da transgressão, trouxe o pecado e a morte ao mundo. Não se pode entender nada na Bíblia sem um Adão literal. Vejam só como isso é importante, querido irmão, querida irmã. Assim como um Adão, o primeiro homem ali que existiu, ele trouxe para dentro deste mundo o pecado, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que também se fez homem, ele veio aqui e trouxe a salvação para nós, não é? E aí a lição continua dizendo: João escreveu: o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, ele se fez homem e trouxe então novamente a vida eterna para aqueles que crerem nele, não é? E aí, agora a lição continua dizendo: João escreveu: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. O sentido geral fica mais claro à luz destas declarações de Jesus. Vejam só, então, as declarações que Jesus fez aqui, ó. A primeira está em João, capítulo 6, verso 40. E ele diz assim: a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, vamos ver uma outra declaração de Jesus, João, capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas declarações são muito claras, né, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Primeiro, Jesus está ligando a questão da vida eterna a crer nele. E segundo, ele está falando sobre a ressurreição, não sobre uma eternidade em forma espiritual, no sentido de que o corpo pereceu, mas a alma continua viva, independente do que aconteça. Não, ele fala: se alguém morrer, essa pessoa voltará a viver porque eu o ressuscitarei. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. E aí a lição continua trazendo o seguinte para nós: isso significa que a vida eterna é um dom de Deus por meio de Cristo. Esse dom é garantido no presente, porém será desfrutado de forma plena somente após a ressurreição final dos justos. A conclusão é simples: se a vida eterna é concedida somente aos que estão em Cristo, então aqueles que não estão nele não têm a vida eterna, como foi falado ali em 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. Por outro lado, a teoria da imortalidade natural da alma concede vida eterna, seja no paraíso ou no inferno, a todos os seres humanos, mesmo aqueles que não estão em Cristo. Por mais popular que seja esse ensino, ele não é bíblico. Vocês conseguem ver isso, querido irmão, querida irmã, como que é bem oposto ao que Jesus disse, ao que a palavra de Deus nos revelou? Jesus disse que quem tem o Filho tem a vida, mas a teoria da imortalidade diz que, independente se você crê em Cristo, você tem vida eterna. Só que se você crê em Cristo, você vai para o céu, e se você não crê nele, você fica eternamente no inferno, queimando. Como isso é perigoso, querido irmão, querida irmã, como isso é perigoso. Portanto, que nós possamos nos atentar ao que a palavra de Deus traz para nós, não é? Fiquem com Deus, um grande abraço, e o meu desejo sincero e a minha oração é que vocês hoje
escolham a Cristo como seu Salvador, para que assim tenham a vida eterna. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.